Muito bem, então seguindo aí com o nosso curso, então como fizemos aí nas aulas anteriores, vamos criar aqui uma pasta, tá ok? Então eu vou criar aqui, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em novo, nova pasta, e aqui eu vou colocar então controle de estoque. Controle de estoque, perfeito? Então vamos entrar nessa pasta, então vamos começar a numerar para poder ficar mais organizado. Então aqui eu vou renomear e vou colocar 01 traço, introdução. Depois da introdução, fizemos aqui o nosso projeto da calculadora. Depois fizemos o nosso projeto do cadastro de clientes. E agora estamos no nosso projeto de controle de estoque. Perfeito. Então, entrando aqui na nossa pasta, nós vamos aqui criar uma planilha, né, habilitada para macro. Então, eu vou aqui, ó, na minha barra de tarefas aqui, eu vou abrir uma instância do Excel, vou salvar como. Venho aqui na área de trabalho, curso VBA, aqui. Perfeito, e vou colocar aqui então. Lembrando que nós vamos trabalhar com dois arquivos do Excel diferentes. Um habilitado para macro, que vai ser o nosso aplicativo, e o outro que vai ser o banco de dados, que vai ser uma planilha sem macro, tá ok? Uma planilha normal. Então aqui nós vamos colocar, ó, vamos colocar um app controle estoque, ok? Então aqui eu vou selecionar, né, no tipo de arquivo habilitado para macro do Excel, não podemos esquecer, e clico em salvar, ok? Perfeito. Então eu vou fechar essa aqui, certo? E aqui a gente pode criar aqui dentro mesmo da raiz, tá? Dentro da mesma pasta, tá, ok? Mas para que a gente consiga, né, explorar outros recursos, tá bom? Também aqui dentro do ambiente Windows, nós vamos criar uma pasta, tá? Chamada BD, assim, normal, correto? E dentro dessa pasta eu vou criar então um novo arquivo, uma nova planilha do Excel, correto? E vou colocar aqui, ó, database ou banco de dados, você escolhe o nome que você quiser. Perfeito? Então, nós já temos aqui o nosso banco de dados, que é uma planilha simples, XLSX, e aqui, ó, XLSM, que é o aplicativo. Perfeito? Então vamos clicar duas vezes sobre o aplicativo para abrir. Tá bom? E aqui nós vamos aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic. Deixa eu maximizar. Então, o nosso primeiro passo, nós vamos começar a organizar o nosso código, tá? Vamos começar a trabalhar de uma forma mais organizada até a gente chegar no nível aí próximo de programar orientado a objetos, tá, ok? E aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, né, toda a parte que faz a comunicação com o banco de dados em módulos separados, tá, ok? Em módulos. E a parte de interface com o usuário nós vamos colocar dentro do próprio formulário, tá bom? Então vamos falar dessa forma, um pouco mais simples para que você entenda. Então tudo que for interação com o usuário vai ficar no formulário, perfeito? E tudo que for comunicação com o banco de dados nós vamos colocar em um módulo separado. Tá? Por que no módulo? Porque o módulo você tem um controle maior, ok? E a velocidade, né, da operação ela fica mais rápida. Perfeito? Então vamos começar, tá? Então o que vai ter no nosso
o nosso projeto, né? A gente precisa de uma tela de login, uma tela de menu, perfeito? Nós precisamos de uma tela de login, tá? Então, a gente pode inserir aqui, ó, um formulário, tá? Vamos apenas criar a estrutura primeiro, tá certo? Então, vamos colocar aqui o FRM, que é a abreviação aí de formulário. Primeiro vai ser o login, perfeito? Vamos começar com o login. Para eu fazer um login, eu tenho que ter o usuário autenticado, cadastrado, certo? Então a gente precisa de um usuário. Então vamos criar aqui um formulário para os usuários. FRM usuários. Ok? Perfeito. Então eu tenho o login, já tenho o usuário cadastrado, certo? Quando eu faço o login, eu tenho que saber para onde eu vou. Então eu preciso de um painel de menu, ok? Então vamos criar aqui um formulário de menu. Então, FRM menu. Perfeito. Então, dentro do menu, eu posso escolher qual recurso que eu quero dentro do dentro dos recursos disponíveis aqui na aplicação, certo? E o que a gente precisa, tá? Dentro de um controle de estoque, né? A gente precisa cadastrar os produtos, certo? Então, vamos criar aqui um cadastro de produtos. Então, ó, FRM produtos, ok? Que é o cadastro dos produtos. Cadastrados os produtos, o que eu preciso fazer? Eu preciso registrar tudo que entra e tudo que sai. Então, preciso de entradas e saídas, ok? Então, vamos aqui por formulário FRM entradas e FRM saídas. FRM saídas. Perfeito? Muito bem. Então, eu registrei as entradas e registrei as saídas. Correto? Perfeito. E aí, o que eu preciso? Eu preciso saber como que está o panorama do meu estoque, né? Se tem produtos com estoque baixo, se tem produtos com estoque zerado, enfim, eu preciso gerenciar essa informação, né? Eu preciso desse controle, porque não adianta nada eu cadastrar, registrar tudo e eu não ter controle de nada. Então, nós precisamos de uma tela, vamos chamar de inventário, né? Então, vamos inventariar o estoque. Vou colocar aqui, ó, FRM inventário. Pronto. Com isso, tá? Nós já temos aí a introdução básica aqui do nosso controle de estoque, correto? E aqui dentro do nosso controle de estoque, a gente vai precisar de relatórios, certo? Mas vamos deixar essa parte de relatórios para um outro momento, para não confundir, não ficar muito confuso para você nesse momento. Tá? Então essa árvore já está crescendo muito, né? Que é um formato de árvore, né? Você vai clicando, ele vai colocando os outros objetos aqui dentro de cada um dos recursos, tá bom? Então vamos trabalhar nisso. Quando finalizarmos isso aqui, a gente parte então para a parte dos relatórios, ok? Perfeito. Então, como havíamos comentado, a gente precisa de um módulo para cada um desses recursos aqui, tá? Então, partindo da lógica, né? O aplicativo abre e ele vai ter que abrir o banco de dados para se comunicar com o banco de dados, correto? Então, a gente precisa de um módulo chamado database. Então, vamos criar um módulo. Esse módulo aqui, ó, vamos colocar o nome dele de database, certo? Ou banco de dados, fica a teu critério, não tem problema, certo? Ok, então nós temos aqui um módulo que faz a interface com o banco de dados, ok?
Perfeito. Então, nós precisamos de um módulo para cada recurso. Um módulo para cadastrar usuários, um módulo para as saídas, um módulo para os produtos, um módulo para as entradas e um módulo para o inventário. Certo? Perfeito. Menu e login não precisam de módulos, porque o login trata dos usuários. Então a gente vai colocar o evento, né, os eventos aqui da parte de login, aqui dentro de usuários. Ok? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos criar um módulo então para usuários. Aqui, ó. Usuários. Vamos criar um módulo para produtos. Então vamos colocar aqui o nome produtos, ok? Vamos criar um módulo aqui para entradas. Ó, entradas. Vamos criar um módulo para saídas. Saídas. E vamos... Qual é o outro que falta? Produtos, entrada, saída, usuário e inventário, né? É isso aí. Vamos criar um módulo aqui para inventário. Inventário. Ok? Perfeito. Muito bem. Então, lembrando aqui um detalhe importante, né, que vale a pena reforçar, é que aqui no name, tá, não se coloca acentuação, não se coloca caracteres especiais, tá? É tudo sem acento, sem caracteres especiais, sem espaço e nada. Tá bom? Tem que ter tudo junto, tá? No name aqui. Perfeito? Muito bem. Então, já criamos aqui então os elementos aqui, os objetos que a gente vai precisar para o nosso aplicativo, ok? E vamos começar a programar então na próxima aula.